normas canadianas. Acho que é feita tanto para os solos superficiais como para mais profundos. Depois, pronto, as águas subterrâneas têm noção de uns valores que existem nos planos de gestão das bacias hidrográficas. Também uma legislação sobre isso, mas depois também há legislação para comparar para os diferentes usos, para o consumo humano, para a guerra, pronto. Era para falar um bocadinho sobre isso e depois também perguntar se existem outros estudos que tivessem realizado, por exemplo, em solos onde tenha havido ou tenha havido contaminação, por exemplo, resultado da deposição de resíduos que não são automunição, de outros tipos de resíduos elétricos. Pronto, se tem feito também estudos nessa área, tem algum estudo nesse âmbito. E pronto, acho que basicamente era isso. Obrigada pela pergunta, que me dá a oportunidade de falar sobre alguma coisa que não tinha falado e que era importante. Então, em relação aos solos, existe uma legislação para reutilização de solos para a agricultura, que eu não sei o número da legislação, mas que refere 5 metais pesados, posso lhe dar e está lá escrito neste relatório, e portanto nós começámos por utilizar esses valores, uma vez que o objetivo era para uso agrícola, e portanto eu penso que é 103 de não sei quanto, pronto, a legislação. E depois, como a legislação portuguesa refere um conjunto muito restrito de elementos, eu acho que está aqui escrito, é este 103 de 2015, esta legislação é relativa à reutilização de solos para uso agrícola. Só que só lá são referidos um conjunto limitado de metais pesados, e como nós fizemos uma vasta gama, o Instituto dos Resíduos na altura utilizou muito a legislação do Canadá, que tem em conta qual é a utilização do solo. Portanto, o que nós utilizámos foi a legislação do Canadá naquilo que se refere à utilização do solo para uso agrícola, porque há outros valores para uso industrial, para recreação, etc. Portanto, foram as duas. Sempre que havia legislação portuguesa, começámos por utilizá-la. Quando não, fomos para a legislação do Canadá. Para o caso das águas, o que nós utilizámos foi também a legislação, tendo em atenção, porque era só para referência, porque aqui é difícil saber para que é que as águas servem. Em princípio, a ideia é que não vão poluir as águas subterrâneas, porque ali naquele local, o que nós pretendíamos saber é aquilo que ainda é retido pela planta nos primeiros 30 centímetros, o que vai abaixo dos 60 já vai migrar para as águas subterrâneas. E, portanto, aqui o que utilizámos foi a legislação que normalmente é utilizada para controle da qualidade das águas subterrâneas, a legislação portuguesa, que é 235 de não sei o quê. Eu estou-me a esquecer dos números, não sei porquê, que eu costumo esquecer-me dos nomes, mas pronto, também acontece. 236 de 98. É isso mesmo. Pronto, aí é que para os diferentes usos, e neste caso para as águas subterrâneas, para a água, porque também tem, penso que é o anexo 1 dessa mesma legislação, que vem referido especificamente às águas subterrâneas. Para consumo, portanto, vem águas de superfície e subterrânea, mas o objetivo é para consumo humano, e portanto foi com esse que nós comparámos, um pouco na perspectiva de que a água pode vir a servir para isso. Posso só... E em relação aos estudos, se têm feito sobre outro tipo de resíduos no solo? Não. É preciso que nós depois da para verificar, para as pessoas não terem a oportunidade de ir à sessão. Eu queria só perguntar o seguinte: esse estudo foi feito com totas que eu não sei onde é que ficam localizadas, mas imagino que são afastadas das estradas. Quando falam em estradas, querem-se referir também a ruas, ou é só estradas tipo de acril? De facto, em Lisboa é difícil estar longe de uma estrada. Estamos sempre em estradas. Pronto. O que nos interessava saber era se eram estradas com uma segunda circular, cujo impacto é totalmente diferente de uma rua das Murtas, que por acaso é a rua que separa o Neco
do hospital particular e cujo movimento é bastante mais restrito. Aquilo que nos interessava saber era, no caso, por exemplo, da Caril e do Lunec, que ainda está sujeito a alguma pressão da segunda circular, se isso teria um impacto ou não, mas estão um bocado longe. Portanto, a ideia é que nós tivemos no Lunec vários outros estudos a nível europeu em que tivemos a estudar o impacto das estradas, da poluição de estradas em solos e águas. E há um número mágico que é a partir de 25 metros, depois depende muito da direção dos ventos, de uma série de outras condições, mas tudo o que está mais perto do que 25 metros é má ideia. Depois, a partir daí, pode ser que depois de 50 raramente há problemas, mas, por exemplo, eu lembro-me de ver imagens da M20 à volta de Londres, em que eles têm uns ventos sempre na mesma direção e vê-se uma diferença enorme entre o lado esquerdo e direito da estrada, com picos muito maiores do lado para onde sopra o vento. Pronto, portanto, nós devemos andar longe das estradas, mas é estradas com movimento, não é ruas. Portanto, quando há pouco me referiu-se como é que podíamos fazer o planeamento e tal, temos que ter bom senso. Aquilo é mais ou menos evidente que se há uma estrada com um super movimento que tem um impacto maior. Não há mais uma questão? Eu tenho uma opinião. Isso é mau. É mau. Não, não é mau. Ter uma horta urbana é excelente. Exatamente, eu também acho que é excelente. Mas ficou uma dúvida depois de vos ouvir. É que os moinhos que eu trago da minha horta, que me dão um prazer enorme de cultivar e colher, não têm controle de qualidade. E foi dito que os moinhos que eu, por hipótese, compro nas grandes superfícies, têm controle de qualidade. Então, quais é que eu devo preferir? Aqueles que eu acho são da minha horta, que são os melhores, sem controle de qualidade. Ou terei que passar a ir ao supermercado, a ir às grandes superfícies, porque aí sim tem controle de qualidade. É que eu agora estou a desconfiar da confiança que eu tinha. Estou um bocadinho equivocada. Obrigada. Isso levava-nos aqui a uma discussão, arrastámos mais muitas horas, não é, de discussão em relação a isso, obviamente. Quando eu disse isso, a ideia era transmitir apenas aquela informação, porque há muitos outros impactos que nós temos que tomar em conta, não é? Se eu estou a comprar um produto que foi feito na China, então até pode ser muito boa qualidade, mas todo o impacto que aquilo tem do transporte e tudo, desde vir a China até cá, fora o impacto na economia local, temos muitas coisas que depois temos que entrar em conta, obviamente. Em relação à qualidade do produto em si, logicamente que aquilo que está vendo nos supermercados supostamente está sujeito a uma regulação, não é? Portanto, nós temos de ter alguma confiança. Aquilo que eu disse... Mas eu saio daqui agora a pensar. Não fica a pensar, porque os nossos resultados mostram que na zona de Lisboa nós não detectamos nenhum nível. Eu não posso falar da sua horta, obviamente, não é? Porque não conhecemos. Mas Está muito longe do segundo circular. a melhor maneira é analisar. É daquelas hortas controladas pela Câmara. Sim, é uma horta de lazer. Então é vir à Câmara para fazer uma análise do solo. E certamente que a Câmara faz isso e ficou o problema, exatamente, e ficou o problema resolvido. Mas em princípio nós não detectamos grandes problemas. Portanto, eu acho que deve continuar a consumir, é uma atividade boa para todos e deve continuar a consumir os seus produtos. Que acho que certamente não terão problema. Ana Paula, sou da Escola Agrária de Santarém. Eu só queria perguntar como é que são fixados os limites e quem fixa os limites máximos admissíveis, quer dos solos, quer das águas e dos alimentos também. Quais são as legislações que estão por trás e a legislação portuguesa até que obedece. Bem, desligou da última pergunta que foi feita, porque a gente acabou de referir isso tudo, mas eu vou repetir rapidamente. Olha, aqui, para os solos, nós estamos a utilizar uma legislação que é este Decreto-Lei 103 de 2015, que regula a qualidade dos solos para fins agrícolas. Ok?
Portanto, um solo, por exemplo, seja retirado de um lado para o outro e cujo objetivo seja a utilização agrícola, esta legislação diz qual é o valor máximo que é admissível para um conjunto de metais pesados. Pronto, quando os metais que nós analisámos não faziam parte dessa legislação, nós recorremos à legislação do Canadá, que também classifica a contaminação dos solos em função do seu uso futuro. Ok? Portanto, se for para um uso industrial, tem determinadas exigências que são menores do que se for para um uso agrícola, uma vez que se vão lá cultivar vegetais. Para o caso da água, também há uma legislação, que é o Decreto-Lei 236 de 98, que regula também a qualidade das águas. Em relação aos vegetais, vou passar aqui. Em relação aos vegetais, na apresentação estão lá também a legislação que eu utilizei. A maior parte daqueles valores, os estudos são feitos pela EFSA, portanto, que é a Agência Europeia para a Segurança Alimentar. Portanto, aqueles estudos são da EFSA e a EFSA é que apresenta aqueles números. E nós, em Portugal, a nossa legislação ou transpõe para nós aqueles números, ou então utilizamos diretamente a legislação europeia. Foi na sequência da horta daquela senhora. Pronto, a senhora está numa horta, que é camarária, mas, por exemplo, se for um particular, isso já seria diferente. Se calhar já não podia pedir à Câmara para ir analisar os seus solos, não é? E já teria custos que para o particular se calhar não consegue computar para tentar ver se seria bom ou não pronto, fazer a agricultura, ter a sua horta por si próprio e garantir a qualidade dos seus produtos. Não sei se querem haver algum comentário. Talvez o Miguel possa falar melhor do que eu, mas, por exemplo, dentro do ISA há um instituto que é o Rebelo da Silva, que é muito virado para o apoio à agricultura e, portanto, eles fazem análises, que a pessoa fazendo uma vez na vida uma análise fica com uma ideia e que tem não só a ver com problemas de contaminação, mas também conhecer aquele solo na perspectiva de saber se ele é suficientemente rico, se deve adicionar fertilizantes, qual é a carência do próprio solo e, portanto, se a pessoa quiser ter uma ideia à partida, faz uma análise e fica com essa ideia, porque muitas vezes o que acontece, como nós vemos em alguns dos sítios, estão-se a utilizar águas subterrâneas que já têm valores em nitratos elevados e que não é preciso estar a carregar mais e, portanto, a pessoa pagando essa análise fica, por exemplo, a saber isso e deixa de consumir, gastar dinheiro em fertilizantes. Portanto, se as pessoas quiserem ter um bocadinho mais aprofundado, ainda por cima eles dão os resultados de uma forma inteligível, não é? Que as pessoas percebem o que é que têm que fazer e dão conselhos. É uma coisa que todas as pessoas podem procurar fazer, as que têm hortas, e ficar a saber. Portanto, já agora eu acrescentava, se me permitir, essa análise é relativamente barata, custa cerca de 30 euros. Portanto, é uma análise que convém fazer mesmo, como disse a doutora, para se saber se é preciso corrigir o solo ou não, ou se o solo está equilibrado e serve para a produção hortícola. Só reforçar a palavra dos meus colegas, é mesmo isso que eu ia dizer, não é? Portanto, é uma análise que não é para ser feita todos os dias, obviamente. Uma vez feita, temos alguma garantia de que durante algum tempo as coisas não vai haver uma carga poluente de repente que vai poluir todo aquele solo. É uma análise relativamente barata, obviamente 30 euros pode ser muito, não é? Mas é uma análise relativamente barata e que vale a pena a pessoa investir, principalmente se leva essa atividade um bocadinho mais a sério. Portanto, era só isso que eu queria reforçar. E já agora que nós no ISA também fazemos essas análises, não é? Por 25. Não, 29. Quando a Câmara atribui esses terrenos para utilização em hortas urbanas, também já deveria ter à partida alguma garantia de que esses solos não estão contaminados para nós termos possibilidade de os utilizar com alguma segurança, ou isso não é feito. Nós, por exemplo, na horta que temos,
aquilo tinha sido o estaleiro das obras do bairro e tirámos de lá montes de entulhos e só de lá mais as porcarias que lá havia, não é? E, portanto, aquilo foi atribuído pela Câmara e não sei se houve algum tipo de preocupação prévio quando... Pronto, e aqui eu acho que posso responder em nome da Câmara, porque trabalho na Câmara, no grupo de trabalho para a promoção da agricultura urbana. Realmente não foram feitas análises parque a parque, mas sabíamos que aquela zona não tinha contaminantes industriais, para além dos contaminantes referidos aqui neste estudo, que eram contaminantes do exterior, ali não tinha havido uma indústria. Havia, e no caso concreto do parque que refere, que é o Parque Hortícola de Telheiras, havia resíduos de obras e outros, sem dúvida. Outros parques, as pessoas queixam-se que têm muitas pedras e, portanto, a terra nunca é melhor, exceto nos casos onde foram já terras de uso agrícola, que foram os parques que foram requalificados. Pronto, esta é a resposta que eu lhe posso dar. A Câmara não fez realmente análise aos solos do Parque Hortícola de Telheiras. Agora, há aqui uma dúvida que eu gostaria de vos pôr também. Ao analisarem a Quinta da Granja, que chamaram Quinta da Granja e Parque Hortícola da Granja, eu que conheço bem o parque, e para quem não conhece, já disseram aqui que não sabiam onde é que eles ficavam, este parque fica mesmo ao pé do Colombo, portanto nem fica mesmo ao lado do Colombo. Eu diria à partida que as hortas que nós chamamos as de baixo, aquelas que ficam mesmo perto do Colombo, seriam as que teriam maiores níveis. O vosso estudo até apontou para o contrário, que são as outras que nós chamamos as hortas de cima. A questão que eu levanto é, será que essas, não só porque são cultivadas por hortelãos bastante mais idosos e com usos, digamos, menos limpos ou menos usos agrícolas em que usam, ou usavam antes de nós requalificarmos o parque, usavam mais fertilizantes químicos. Será que são as práticas agrícolas que fazem com que aquela zona esteja mais contaminada e não a distância à estrada, porque as de baixo são muito mais perto daquela estrada que passa ao lado do Colombo? Será que foi isso que indicou os valores ou não se pode ter uma conclusão precisa sobre isso? Posso, se calhar, dar uma ideia? Não terá sido pela parte urbanística que bloqueou a drenagem do próprio rio que vinha do cemitério, todas aquelas atividades? Ela está encanada. Peço desculpa. Parar e fizeram uma data de carros. Peço desculpa, não encanou, ela está encanada para um coletor que nós lá temos de grandes dimensões. Sobre essa matéria eu posso transmitir-lhe isso. Portanto, a água foi tão completamente encanada para um coletor que lá está. Portanto, a água está canalizada para a rede de esgotos. Portanto, essa água da Ribeira foi feito isso. Há aqui duas questões que eu penso que justificam isso. A primeira questão é que, como diz, são as hortas lá em cima. Lá em cima é uma zona ainda de influência vulcânica. Aquilo é elevado por causa de ser uma zona que ali começa a zona basáltica. E, portanto, o que acontece é que os solos, não sendo solos basálticos, têm uma influência grande. E isso faz a diferença. Quando nós pensamos em cima, aquilo é a geologia que explica. Um outro aspecto é que, como são hortas muito mais antigas, a poluição atmosférica existe. A poluição atmosférica tem uma questão completamente diferente de uma poluição acidental. Se eu tiver um carro que tenha um acidente e que entorne um bocado de gasolina, aquilo é uma poluição aguda e com efeitos, por exemplo, pode causar a mortandade de peixe no rio, se houver ali um rio. Ao passo que a poluição atmosférica é um tipo de poluição que é continuada no tempo, portanto ela não. E muitas vezes as próprias plantas habituam-se à poluição. E o que acontece é que aquelas hortas, sendo mais antigas, foi havendo incorporação da poluição atmosférica no próprio solo pelo ato de arar a terra. Pronto, e, portanto, isso é um dos motivos que pode causar diferença. Olá, o meu nome é Tomás. A minha questão é muito simples, que é se alguma das hortas tem práticas de agricultura biológica, ou se imposta essa prática. E depois fiquei só o que é que eu fiz, não sei se fui eu por cima. Não fizeram análise, fizeram um tratamento de couves, alfaces, sim. Mas depois disseram que era melhor não plantarem cenouras e batatas porque há uma maior absorção, potencial de absorção de metais pesados.
análise a esse tipo de vegetais? Se teriam Em relação a essa última parte da pergunta, fizemos algumas, não havia, na altura em que nós fomos, não havia uma grande quantidade desse tipo de vegetais. Aquilo que eu disse, aquelas conclusões, são conclusões gerais, porque como nós não detectamos um grande nível de contaminação, nem sequer nós nos temos de preocupar com isso. Eu tirei depois essas conclusões gerais. Portanto, caso se desconfie ou caso haja alguma contaminação, devemos evitar de todo esse tipo de produtos, porque estão em contacto com o solo. Outra coisa que eu não cheguei a referir, além da lavagem, é retirar a pele ou retirar a casca. Não é? Quando nós descascamos uma batata, descascamos uma cenoura, estamos a retirar a parte que estava em contacto com o solo. Portanto, aí é particularmente importante não só lavar, como retirar também a pele, que é a parte que está mais em contacto. E assim conseguimos resolver uma grande quantidade dos problemas. De facto, nós analisámos algumas, muito poucas, tivemos muito poucas amostras desse tipo de produtos. E por isso estes resultados não refletem essas análises. Falta a primeira parte. A primeira parte é um aspecto bastante interessante, essa primeira parte, que tem a ver com o seguinte: nós temos às vezes assim umas ideias, não são mitos urbanos, mas podiam ser mitos urbanos, que é, se eu tiver uma agricultura biológica, ou seja, se eu não usar produtos químicos, está tudo seguro. Isso não é assim. Ou seja, nós encontramos, não neste estudo, mas noutros estudos que foram feitos, zonas de agricultura biológica em que as pessoas abusam tremendamente, por exemplo, de fertilizantes, estrumes, lixo, e que são pocilgas completamente onde as pessoas criam os vegetais. E naturalmente que os fertilizantes orgânicos são mais interessantes. Porquê? Porque vão libertando de uma forma gradual os nutrientes que a planta precisa, ao passo que o químico, com a água, é dissolvido e aguenta menos tempo no solo e lixivia para as águas subterrâneas, e portanto os orgânicos são mais favoráveis por causa do tempo de libertação. Agora, não quer dizer que se a pessoa utilizar um produto químico nas doses que deve, na altura certa, que aquilo não seja bem. E o facto de estar a utilizar estrumes que, eu não sei se, penso que me estou a fazer entender, portanto depende sempre das doses que se estão a utilizar e do crescimento da planta. Portanto, a planta tem uma altura em que cresce e precisa, e depois tem uma altura de estabilidade em que deixa de precisar de fertilizantes, e que se nós os pomos, eles vão sendo lixiviados em outros níveis do solo. Portanto, é importante desmistificar esta ideia de que a agricultura biológica, sim, na dose certa, porque se for excessivo, não é bom. A coisa é, a partir da altura em que uma horta é suposta ser de agricultura biológica, não estão lá pesticidas químicos. Se for aberta a qualquer tipo de agricultura, tem de haver formação das pessoas que estão lá, porque como é que sabem exatamente? É mais uma defesa. Então, força. Pronto, o que eu posso responder aqui em relação às duas hortas que foram monitorizadas e que estão sob a gestão da Câmara, que é o Val de Chelas e a Quinta da Granja, Parque Partícula do Val de Chelas e Parque Partícula da Quinta da Granja, é que a agricultura praticada é a agricultura biológica e que as pessoas têm informação. Por exemplo, essa questão que referiu, a doutora Teresa Leitão referiu, de serem utilizados estrumes e lixos, nesta formação que a Câmara dá aos seus hortelões, é sempre referido que os estrumes têm que ser utilizados bem compostados, depois de serem bem compostados, que a compostagem tem que ser feita segundo certos requisitos, porque senão nem sequer chamamos de agricultura biológica. E, portanto, a agricultura biológica não é só dizer que não há utilização de químicos que vêm em sacos. É uma prática agrícola, as boas práticas agrícolas, feitas segundo os métodos de agricultura biológica. Portanto, não basta dizer que não tem químicos para ser biológico. Isso a sua pergunta é muito pertinente. Os hortelões dos parques hortícolas de Lisboa têm informação nesse sentido, todos eles. Sobre os pesticidas, não quer dizer nada? Sobre os pesticidas. Da mesma maneira, durante a formação, eles forneciam uma lista de todos aqueles produtos homologados em Portugal para a agricultura biológica que eles podem utilizar. Para além disso, também existe uma série de receitas, digamos, caseiras, de muito eficazes.
que eu próprio utilizo na minha horta e que não tenho problema nenhum em recomendar. Não é mesinhas, são combinações muito eficazes de plantas que atuam contra as pragas e as doenças nas hortas. Portanto, há um acompanhamento. Para além disso, os hortelãos sabem que podem sempre entrar em contato connosco se quiserem ver esclarecidas dúvidas que tenham sobre o modo de produção biológica. Só uma coisa. Outra razão de tornar uma certa horta completamente biológica, ao caso de alguém querer fazer a sua agricultura biológica, se a pessoa do lado não fizer a agricultura biológica, ao mesmo tempo também estará a prejudicar o produto. Mas não sei se faz sentido. Obrigado. E que isso depende do que é que a outra pessoa do lado está a fazer. Por exemplo, se estiver a usar pesticidas, nomeadamente, por exemplo, inseticidas, tem um impacto em termos de toda a componente dos insetos, não é? E como eles voam, portanto, tem uma influência. Se for outro tipo de más práticas, como por exemplo o excesso de nutrientes no solo, químicos, também, eles em princípio migram verticalmente, e, portanto não vão para o lado, embora depois, uma vez encontrando uma zona saturada, aí já migram horizontalmente. E, portanto, por exemplo, se a pessoa tiver um agricultor ao lado que tenha um poço de onde tira água, e se ele fertiliza muito e se utiliza, portanto, os elementos lixiviam, encontram as águas subterrâneas e depois migram horizontalmente e podem impactar no vizinho jusante. Portanto, tem que se ver um bocado caso a caso, claro que as práticas. A minha formação em química obriga-me só a acrescentar mais uma coisa que não nos podemos esquecer. Tudo são produtos químicos. O que está aqui dentro são produtos químicos. A única coisa é que depende da origem. Quando nós falamos de agricultura biológica, não depende da origem de onde eles são. De resto, tudo são produtos químicos. Os produtos químicos de síntese são aqueles que não são permitidos em agricultura biológica, são os produtos químicos de síntese. Há que acrescentar. É pertinente. Não há mais perguntas? Não há mais perguntas? Preencheram a tal ficha, se faz favor. Agradecemos a vossa presença. Uma vez mais neste ponto de encontro. Limpa, não é? Eu quero falar do tempo. Obrigada.